convocação para que o Senhor venha intervir na terra. Se nós pararmos para observar a seriedade das coisas que estão acontecendo, nós vamos entender que a igreja, mais do que nunca, precisa orar sem cessar. De manhã, ao meio-dia, à tarde, a igreja precisa se levantar em oração. Que não seja a pastora Valdirene, que não seja a missionária A, o missionário B, o pastor tal, não. Que sejamos uma voz, queridos. Que sejamos uma voz em um grande clamor pelas famílias brasileiras, porque o nosso país, o Brasil, se Deus não intervir, será alvo de muita vergonha. Mas nós oramos e acreditamos que o Senhor, Ele vai intervir. Nós já estamos orando há algum tempo. E nós acreditamos em todas as promessas que o Senhor nos fez. Nós acreditamos em todas as palavras que o Senhor falou. Porque se nós não acreditássemos, nós não sairíamos da nossa casa para estar justamente nesse período tão difícil dentro de Brasília. Olha como Deus faz. O Senhor nos colocou dentro de Brasília e muitas pessoas acham que nós queremos aparecer. Eita Jesus! Hã? Algumas pessoas acham que a gente está querendo aparecer na Praça dos Três Poderes. E agora está aí para todo mundo ver a decisão desse juiz para soltar nada mais e nada menos que Barrabás. Porque foi esta palavra que o Senhor me deu. O povo não está mais discernindo. É o que eu preguei hoje na Praça dos Três Poderes. Estão chamando o bem de mal e o mal de bem. Famílias inteiras, gente. Hoje eu tive o desprazer de chegar a mim, porque todos mandam para mim links para me abrir. E essa notícia que chegou acerca do ex-presidente, que todo mundo já sabe. O que o diabo quer com isso? O que o diabo quer com isso? Implantar dentro da nação brasileira? Eita, meu Deus! O governo do anticristo, sem que a igreja do Senhor esteja pronto para isso. Eu falei esses dias na minha live de ontem, na Praça dos Três Poderes, que se Jesus voltar nesta geração, agora, com a igreja dormindo da forma que está, muita gente vai ficar. Porque pessoas no mundo inteiro estão com medo, estão em pânico e estão deixando se levar pelas mentiras de Satanás. E o que o Senhor está fazendo nessas últimas horas? Despertando a igreja. Porque quando o Senhor levantava inimigos para Israel, era para despertar o povo de Israel. Era para trazer ao povo de Israel a memória de que eles tinham que se humilhar, de que tinham que se arrepender, para que o Senhor entrasse com as suas providências.
Então, o que que eu vejo o Senhor fazendo nos nossos dias hoje, dentro da nação brasileira? Eu vejo o Senhor despertando uma igreja, quando o povo estava no passado. Gente, quando a igreja no passado estava acomodada, o Senhor levantou Paulo, ainda Saulo de Tarso, para perseguir a igreja do Senhor na terra. Então eu vejo o Senhor suscitando inimigos para que a igreja acorde. Você não pode aceitar, eu não posso aceitar. Eu tenho neto. Você tem filhos pequenos. Você tem neto, tem família, tem parentes que ainda estão crescendo nesta geração e que precisam ser alcançados e que precisam conhecer a verdade e que precisam conhecer a liberdade que o Senhor nos dá. Mas se nós cruzarmos os braços e deixarmos Satanás cirandar da forma que ele está querendo, se a igreja prostrar, nós seremos alvos. A igreja do Senhor na terra será alvo dos ataques. Porque, gente, olha o que aconteceu nos Estados Unidos da América. O Senhor tem planos? Tem. Ele sempre tem aqui, uma carta na manga. Ele sempre vai nos surpreender. Mas é necessário que a igreja se levante na terra para a intercessão. Então eu venho convidar você, mais uma vez, para orar conosco. Nós não estamos brincando de fazer ato profético. Olha o que está acontecendo dentro dos tribunais do Brasil. Gente, é uma bagunça. O inimigo está fazendo e acontecendo e nós precisamos despertar. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 27, versículo de 16, versículo de 15 e 16 em diante, diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido. Ai, hein? Ai, Jesus! E tinha um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Nós não estamos vivendo um tempo diferente. Um preso bem conhecido. Você já está entendendo o que o Senhor está falando. Um preso bem conhecido. Queridos, tem muito dinheiro por trás de tudo isso. Pessoas estão sendo compradas. Para quê? Para que volte a operar dentro da nação brasileira
esse demônio, esse ladrão chamado Barrabás, que aqui na Bíblia é Barrabás, mas nos dias atuais da nossa época, aqui no Brasil, todo mundo sabe muito bem quem é. O povo teve diante dos teus olhos o direito de escolher a coisa certa e escolheram a coisa errada. Escolheram o errado e crucificaram o certo. O povo chama o bem de mal e o mal de bem. E a igreja não pode ficar olhando para isso e achando que está tudo certo. Jesus está voltando, o anticristo vai se manifestar, a igreja não precisa orar mais, porque é cumprimento da palavra e nós não temos que fazer nada. Vamos só ficar assistindo. Terra nai canturébia. Vamos ficar assistindo de camarote esses homens fazerem acontecer dentro da nação brasileira. Lá fora, eu falo porque vivo lá. A mídia portuguesa fala que no Brasil, gente, eu falo porque vejo lá. Não estou falando coisa que eu não sei. Porque a nossa mídia lá em Portugal é podre. É podre. Só chega as piores notícias lá em Portugal, do Brasil. As piores notícias chegam lá fora. Nos Estados Unidos da América, quando eu estive lá, em 2015, 2016, eu sei o que eu ouvi lá da nação brasileira. E agora, como está esse impasse das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, pode buscar aí as bolsas, para você ver que o dólar já disparou, para você ver que o euro já disparou, e a moeda brasileira cada dia mais fraca. E o que eles querem com isso? Eles querem com isso abalar a economia do país. Eles querem com isso fazer com que você seja escravo, seja escrava. Fazer com que nós sejamos um povo como a Venezuela, como a Argentina. Não basta para Satanás. Só que Venezuela e Argentina não têm uma massa evangélica como o Brasil tem. Venezuela e Argentina não têm um povo que busca o Senhor como a nação brasileira tem. Então eu quero convidar você a fazer a escolha certa. Agora é o momento de você se levantar da zona de conforto, ou então você vai ter que aplaudir o anticristo antes do tempo. Eita Jesus! Ou você se levanta agora e se une na oração, ou teremos que aplaudir o governo do anticristo. Eu não aceito. Eu não aceito. E se eu tiver que vir para a oração brasileira e clamar dia e noite, eu venho. E se eu tiver que abrir mão da minha vida em Portugal para clamar dia e noite nessas terras, eu venho. Porque eu acredito que ainda tem saída para a nação brasileira. Eu acredito que o Senhor ainda vai salvar pessoas no mundo inteiro. Jesus está voltando, mas ele não vai voltar antes que o evangelho seja pregado em todos os países do mundo. E enquanto isso não acontece, Satanás quer cirandar. Só que você não pode deixar. Eu não posso deixar.
Vamos levantar a nossa voz em oração. Vamos interceder dia e noite para que esse principado, essas potestades, esse Nabucodonosor, esse faraó, esse Herodes o Grande e toda a corja de Herodes que se levantaram depois dele, caia por terra.